Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, 14 de maio, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então quero parabenizar você que está nos ouvindo nesse momento, você que é mãe. Essa missão maravilhosa que Deus lhe confiou, ser mãe, contribuir com a obra divina da criação, né? Sendo educadora, sendo cuidadora de pequenos que se tornarão logo grandes seres humanos, graças àquela atenção, aquele amor especial de mãe. Então, um feliz Dia das Mães para todas que estão me ouvindo nesse momento. E você pode participar, você pode ligar para cá e falar, mandar mensagem também para sua mamãe, mesmo se ela já não estiver aqui conosco, se ela já tiver ido para o reino de Deus, você pode parabenizar a sua mãe, viu? Você liga 3512-2000 e está aqui o Carlos Eduardo, vai receber sua ligação, sua mensagem, pode ser do WhatsApp também, 3512-2000, você manda sua mensagem de áudio ou de escrito, né? Sobre sua mamãe. É isso, um dia especial. Como sempre eu falo nesse dia, o amor que mais se aproxima do que a gente pode compreender do amor de Deus, né? O amor de mãe, maravilhoso. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo e os Dicas de Saúde todos os domingos, ou quase todos, falando de prevenção, falando de bons hábitos de vida, há muitos anos, que tem como esse objetivo, né, compreender as doenças mais prevalentes, frequentes, e tentar diminuir o sofrimento, tentar diminuir elas mesmas, as doenças, através de algumas prevenções, que algumas doenças têm prevenções, e os bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física, evitar os vícios, né, para não adoecer tanto e não piorar as doenças que já tem. E tratar toda doença. No início, tudo tem um certo tratamento, um certo equilíbrio. Depois, quando avança muito, fica mais difícil, mas mesmo assim, tem tratamento para todos os males, todo o sofrimento humano. A medicina evoluiu muito e consegue confortar, aliviar a dor, consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por ser Dia das Mães, eu tenho que convidar uma mamãe, né? Uma mãe, está aqui uma mãe comigo, e essa mãe, ela tem um testemunho maravilhoso, porque ela vai falar de ser mãe. Ela tem 2 filhos e está chegando o terceiro, está chegando a Isabel, e ela vai falar também da nossa mãe, porque todos nós, todo ser humano tem uma mãe, independente de querer ou não, de concordar ou não, de aceitar ou não. Mas se uma pessoa foi escolhida para ser a mãe de Jesus, e Jesus é Deus, então a mãe de Deus também é a nossa mãe, porque o Jesus é o primeiro de tudo, é Ele que abre as portas do céu para que todos nós um dia tenhamos, aqueles que querem, claro, a salvação, né? Com Ele e com sua mãezinha, Maria Santíssima. Então vai ter também um testemunho sobre o amor de Nossa Senhora, que uns sentem e outros não sentem, porque Deus não é ladrão, Ele não invade o coração de ninguém, né? A gente tem que abrir o nosso coração para a graça entrar. Enquanto a gente não faz isso, a graça não entra, né? Mas quando a gente faz, aí acontece maravilhas. E essa nossa convidada tem muita coisa para falar hoje sobre o seu encontro com Jesus e com Maria, e sobre sua missão de ser médica e de ser mãe. Estou falando da doutora Patrícia Cristine Bezerra Tavares Mauriz. Doutora Patrícia Mauriz é médica pela Universidade Federal de Ceará, UFC, que hoje a gente chama UFCA, né, porque desmembrou de Fortaleza. Tem residência médica em clínica médica no Hospital Geral Dr. César Carlos, Fortaleza, né? Especialização em cuidados paliativos pela Universidade Estadual do Ceará, UES.
pós-graduação em DO pela Universidade de São Paulo, USP, preceptora do internato e residência de clínica médica do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Patrícia Mauriz, mais uma vez agradecendo, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui novamente, né? Dessa vez para falar sobre a missão que Deus confia, né, a cada uma de nós, né? Essa missão tão grandiosa de ser co-criador com Ele, né? Ser co-criador com o Criador. A missão da maternidade e que adquiriu um novo sentido na minha vida, né? Depois que eu conheci o amor da mãe. Né? Oh, maravilha! O ano passado, quem veio dar esse testemunho de mãe foi minha esposa, Cicinha. Aí ela disse, chama outra pessoa, não vou 2 anos seguidos não. Eu digo, encontrei uma pessoa ali, reconheci uma pessoa que eu conhecia há muitos anos e eu já vou... quando ela for falar sobre o assunto da especialidade dela, eu já vou chamar para o Dia das Mães. E deu certo, né? A minha esposa Cicinha, eu quero agradecer para ela todo o cuidado, toda a atenção pelos nossos filhos. Ela que abdicou de vida profissional, né? Ela não foi assim, não priorizou a profissão, porque quando a gente casou, eu tive que ir para o Rio e ela foi comigo. E aí no Rio mesmo, ela engravidou nosso primeiro filho, Péricles Filho. E as coisas antigamente eram tão difíceis, por exemplo, tinha o tempo que podia viajar, seja de ônibus, seja de avião, grávida. Então a gente tinha que correr para voltar, para não ser barrado, porque meus planos eram voltar para o Cariri. E ela só depois que nasceu os 3 filhos, Péricles Filho, que é hoje psiquiatra, Cíntia, que se forma no final do ano, e Daniel, que se forma na próxima semana, né? Vai colar grau lá na Estácia, FMJ. Só quando nasceu os 3 foi que ela foi cuidar da vida profissional dela, que ela queria ser psicóloga, fez, da primeira turma da Leão Sampaio, né? Psicologia. E uma mãe super dedicada, até hoje, né? Até hoje, pra gente, as crianças, né? Os meninos não crescem. Péricles fez 34 anos, Cíntia 30, Daniel 29, mas pra gente é bebezinho, né? Sim. E também minha mãe, meu amor, né? Amor da minha vida, minha mãe que já partiu, minha mãe tá ao lado de Deus, foi quem me introduziu na igreja, mesmo sem eu entender nada, eu era muito pequeno. Não gostava daquela missa longa, mas ela me levava mais do que o meu pai, e Maria Delzuíte evangelizou todos da nossa casa, e hoje eu também dedico esse programa a ela. E a minha sogra, né, a mãe de Cicinha, que está viva, tem 90 anos, saudável, firme, até esse pouco tempo atrás fazia hidroginástica no Sesc, ia só e voltava só. Pessoa realmente de uma vitalidade enorme. Eu só não vai ainda porque as filhas ficam pegando no pé dela. Só pode ir se for com uma da gente, aí complica, né? Porque o povo mais novo não tem tempo. Aí atrapalha os mais velhos. Mas assim como eu estou homenageando minhas mães, né? E Maria, ai meu Deus do céu. Maria, ela é para mim, porque eu acho que eu sou tão pequeno que eu peço as coisas para Jesus, claro. Mas tem hora que é uma coisa assim tão humana que eu fico com vergonha de pedir a Deus. Aí eu lembro de Maria, das bodas de Caná, né? A bondade de mãe, aí tem mais como a gente perturbar uma pessoa que é humana como a gente. Jesus é humano, mas também é Deus, né? Então a gente perde as coisas grandes para Ele quando tem grandes desesperos. Mas coisas pequenas, a gente tem assim um pouco de receio, pudor, medo. Não deveríamos ter, mas temos, né? De Deus é uma questão até bíblica, né? Temor de Deus não deveríamos ter, mas quem não tem um pouquinho, né? E aí Maria a gente sabe que é aquela mãezinha que ama os filhos incondicionalmente, independente do que ele fez, faz ou fará, né? Mas vamos lá, vamos começar nosso programa. As festas de Nossa Senhora aqui não acabaram, continua até o dia 31 de maio. Se der tempo a gente vai falar de uma por uma,
Mas vamos começar o nosso programa já falando sobre a profissão ser médica e a profissão ser mãe, que é uma verdadeira profissão. Porque o pai, ele é como Deus Pai. Deus Pai, a gente não... Cadê Deus Pai? Eu nunca vi, ninguém nunca viu, né? Jesus a gente vê, ou pelo menos imagina na mente pelos filmes, pela arte, né, cristã. Mas Deus a gente nunca vê. O pai, ele é parecido com Deus Pai. Ele não está presente toda hora, né? Todo instante. E a mãe está. A mãe está presente, né, na maioria do tempo de cada bebê, de cada criança. Aí eu pergunto, como é que dá para conciliar, doutora Patrícia, Maurício, sua vida? Você é mãe de 2 filhos, ainda pequenos, você vai dizer a idade deles. E ser médica, você é tão dedicada na sua profissão, é complicado ou você tira de letra esse desafio? Não, é complicado. Não tem como dizer que não é complicado, né? Porque a nossa profissão exige muito, né? O médico, ele exige muito. O médico, naturalmente, ele não é uma pessoa que tem horários pré-determinados, né? Sempre naqueles 5 últimos minutos acontece alguma intercorrência, principalmente a gente que trabalha em hospital, né? Muito tempo em hospital. Então, aquele paciente que começa a fazer um quadro de febre ou de taquicardia, um quadro mais, enfim, instabiliza o seu quadro. Naqueles 5 minutos restantes para você ir embora, e você já não vai mais embora. Então, tem que haver muito diálogo, né? Com as crianças, com o seu cônjuge, né? Com o seu esposo, para que eles entendam, né? Meu esposo não é médico, então tem que haver muito diálogo, porque existe as imprevisibilidades, né, na nossa profissão. Mas também você tem que fazer uma escolha. Não dá para você ser levado pela maré, porque a medicina, ela lhe suga, ela lhe consome. Então, você tem que fazer uma escolha de determinar um tempo, né? Assim, eu sei que fala-se muito hoje de tempo com qualidade, então você... Não, mas eu acredito que tem coisas que tem que ser o tempo mesmo, sem qualidade, digamos assim, aquele tempo para você ficar ali do lado do seu filho, ouvindo, observando, né? Tem coisas que... Luquinhas, por exemplo, tem 6 anos, né? Então, tem coisas que eu só vou ouvir dele, só vou perceber se eu estiver muito tempo com ele observando, né? Então a gente faz escolhas, não? E tem 6 anos. Lucas tem 6 anos. Maria Clara 3. 3 anos. E Isabel? Isabel hoje completa 17 semanas. 17 semanas. Está tudo bem? Graças já fez a ultrassom? Graças a Deus está tudo em paz com Isabel. Graças a Deus. Vai chegar meu primeiro neto, Moisés. Oh, que bênção. Vai chegar agora, ó. Ele vai chegar, sabe quanto está marcado? Porque o pessoal, as mulheres hoje é tudo cesariana, né? Uhum. A não ser quando acontece algum problema. Assim, não é nem aconteceu o problema, é quando são encorajadas a ter o parto normal, que é o parto mais natural. Sim. Mas algumas têm receio, têm experiência da mãe, aí termina, muitas optando por cesariana, né? Se tudo acontecer certo, ele chegará para alegrar a nossa vida no dia 28 de maio. Pertíssimo, tá muito pertinho. Deus abençoe a chegada do Moisés, né? Para abrir as águas. Isso, da amém. vida. Sim, amém, né? Isabel também tem, todos os 3 filhos têm essa escolha do nome, né? Muito importante, né? Então, Lucas, além de eu achar um nome belíssimo, né? Padroeiro dos médicos. Padroeiro dos médicos, evangelista, conhecido como médico de almas e de homens, né? É muito sábio, né? E Maria Clara... Clara de Assis. E Maria de Nossa Senhora? Isso. Na época, como eu ainda não era católica, foi pela beleza do nome mesmo, Clara, pelo significado, né? De pureza. E Maria foi uma homenagem às 2 avós, né? A minha mãe é Maria, tem no primeiro nome Maria, e a minha sogra também Maria. E também uma menção a essa grande mulher que já tinha a minha admiração na época, né? E aí foi Maria Clara, e agora Isabel, né? A gente até quinta-feira não sabíamos, estávamos entre João Batista, isso, né? Ou Isabel. E aí Deus nos presenteou com Isabel, né? E
essa mãe e esse filho, esses personagens bíblicos foram muito importantes também no meu processo de conversão, na consolidação da minha conversão, né? Principalmente Isabel, aquilo que ela declara sobre a mãe do seu Senhor, né? Quando ela a vê. Né? Então, assim, voltando um pouquinho para a conciliação, ela passa por uma decisão, doutor Péricles, porque, eu não vou dizer hoje em dia, sempre a missão de ser mãe é uma missão sagrada, é uma missão maior, não é uma missão para ser renegada para o segundo plano. Ela é a nossa missão maior, principalmente se a gente professa uma fé. Né? E no caso da fé católica, mesmo quando eu não tinha a fé católica, quando eu estava na igreja protestante, é uma missão muito importante. Então, passa por uma decisão. Eu não vou até esse limite. Eu devo ficar com meus filhos, eu tenho prazer. É lá onde eu recarrego as minhas energias, para eu conseguir estar de manhã dando um sorriso para o paciente, para eu estar conseguindo ser uma boa médica, eu preciso estar com o meu lar bem, né, consolidado. Então, passa por uma decisão. Trabalho até tal hora, de tal hora em diante, vou ficar com as minhas crianças, né? Vou passar a tarde com eles, seja brincando, seja ensinando a tarefinha, seja também descansando com eles, né? Ou descansando também no seu cantinho, mas passa por uma decisão. É uma missão muito, muito, muito... É uma missão sagrada, né? Então, a gente não pode profanar, ou seja, tratar como comum aquilo que é sagrado, né? Então, não é fácil. A gente diz não, às vezes fica angustiado. Doutora Patrícia, a senhora poderia ver hoje? Eu disse, meu Deus, hoje eu devo ficar com minhas crianças. Aí, às vezes, eu deixo para a noite. Eu vou fazer isso, mas quando as crianças dormem, eu posso chegar aí 8 horas da noite? 8h30? Pode? Pronto. Porque eu preciso, né? E eu noto a diferença porque isso também foi na segunda gestação, né? Luquinhas, eu ainda trabalhava bem mais do que o que eu trabalho hoje. E aí, com Maria Clara, foi quando chegou essa decisão de que realmente eu precisava dedicar. Agora são 2, né? Eu precisava ver como é a relação entre eles, ver se haveria ciúmes, né? Ficar ali orientando, né? Que é o nosso papel de mãe, de mestre, né? Isso. De orientar, de ensinar, de dar o carinho, de explicar com amor, né? Não apenas impondo, dizendo faz assim ou não faz assim. Explicar com amor, com carinho, com paciência. Então, passou por uma decisão que não é fácil até hoje, né? Mas eu entendo como a missão maior. Hoje eu entendo como a missão maior. Apesar de ser totalmente apaixonada pela minha profissão, completamente, assim, ela é importantíssima na minha vida. Não posso negar do amor que eu deposito naquilo que faço, do carinho, da verdade. Mas a minha missão maior, onde eu realmente me realizo, é na maternidade. Que maravilha, né? Pois você que está ouvindo sabe que hoje o programa é esse tema, é maternidade, tanto visão médica como de mãe, né? Que é o principal, a visão de mãe da sua missão dada por Deus na Terra para mulheres criarem os seus filhos, educarem seus filhos, amarem seus filhos. E essa missão, ela é conciliada, como a doutora Patrícia acabou de falar, com profissão, né? Porque antigamente o pai trabalhava no quintal, né? Trabalhava na roça. E a mulher trabalhava dentro de casa, somente. Hoje em dia é difícil, né? Um homem trabalhar no quintal e a mulher trabalhar dentro de casa. Então, é um desafio do mundo atual. Agora, interessante que o ser médico, ou ser médica, é muito paternidade e maternidade, né? Porque a gente cuida, né? A gente cuida daquelas pessoas, a gente se dedica tanto àquele cuidado que parece, no caso do médico, um pai, no caso do médico, uma mãe. Ainda mais cuidados paliativos que você escolheu como sua especialidade. Você é uma mãe daquela pessoa, ou você é uma filha dedicada quando é uma pessoa idosa, né? Sim. Mas você cuida e você tem a noção, como diz o Código de Ética Médica, que a vida deve ser cuidada desde o momento da sua concepção, né, até o final. Portanto, nós cristãos somos contra o aborto e a eutanásia, não é isso? Totalmente contra, né? O aborto e a eutanásia, né? Temos uma vida, né? Eu sempre penso assim, sabe, doutor Péricles, quando é uma gravidez desejada, digamos, né?
No momento em que você descobre a gravidez, você já se apropria daquele filho. Com certeza. Antes mesmo, no desejo, né, o filho já está com você. E por que e que, de repente, né, a sua vontade vai determinar se é vida ou se não é? Já é vida. Já foi Deus ali e foi permitido por Deus. É Deus quem abre ou fecha o ventre, né? Então a gente hoje existe uma secularização imensa, né? Infelizmente, assim, é muito difícil falar, encontrar esse eco na sociedade, né? Porque as pessoas se afastam de Deus, as pessoas se acostumam com uma ideia de um Deus onde não há justiça, mas existe justiça. E a justiça dele é mais perfeita que a nossa justiça pode causar ter algum desvio também de conduta, mas a justiça dele é reta, né? Então a gente não pode esquecer que a justiça de Deus está para isso, para quando a gente deliberadamente decide não segui-lo, decide dizer não, né? Então essa justiça vai existir, por mais que ele seja muito mais amor do que justiça, ele mesmo diz na sua palavra, né? Mas quando decidimos, ele também, como o senhor começou dizendo, ele não invade, né? A salvação, ele morreu por todos, mas só não alcança a todos pelo nosso livre-arbítrio, que nós dizemos não, mas ele morreu por todos. Se não alcança a todos, é porque você fechou a porta, né? Você, na sua liberdade, que Deus lhe fez livre, você disse não, né? E aí a gente vê, mas como base principal da vida, pilar principal da vida, Deus e o que está escrito em sua palavra. Nós somos contra o aborto, somos contra qualquer forma de interrupção da vida, como também somos contra a eutanásia, né? Há um tempo para todas as coisas. Então, o último instante da vida de alguém, ele também está nas mãos de Deus, não está nas nossas, né? Exato. Inclusive, eu falo muito isso. Recentemente eu estou com um paciente com uma doença, com câncer avançado, mas com infecção, né? E aí eu não posso me privar de tratar a infecção. A família já vendo os sofrimentos, mas é algo que tratável, que pode ser que tenha sucesso, pode ser que não tenha, mas eu também não posso privá-lo, né? A gente tem que ter muita prudência na profissão de médico, principalmente paliativista, até onde aquilo é irreversível totalmente, né? Que também a igreja ela é contra a distanásia, né? Tanto que nós tivemos já 2 papas, assim, com a visibilidade maior, morrendo no Vaticano, preferindo ficar lá, não querendo não ser hospitalizado, que foi o Papa João Paulo II, né? E agora o Papa Bento XVI, emérito. E a igreja louva essa ação de cuidar no fim da vida. Mas não podemos nos privar. Se há reversibilidade, se há chance de tratamento, principalmente algo infeccioso, né, que sabemos que é onde a gente encontra cura, né, a gente deve tratar. E isso vem se solidificando cada vez mais, né, com o passar do tempo, com aprofundar na vida espiritual, que eu também agradeço muito às minhas mães, né? Não podia deixar de falar, né? Da minha mãe, que sempre foi uma mulher muito, muito curiosa, muito inquieta em relação a onde está Deus, onde está a verdade, né? Então, ela até fala, eu fiz todos os caminhos, né? Então, ela é católica, evangélica, chegou aí até o centro espírita, e inquieta, se questionando. Então isso eu agradeço muito a ela. Hoje estamos todos no catolicismo, né? A minha sogra também, não posso deixar, uma pessoa fantástica, maravilhosa, que com certeza já acordou hoje 5 horas e já rezou, deve estar rezando até o presente momento. E eu descobri uma maternidade já agora como católica da minha avó. Eu não podia deixar de falar dela. Só o nome dela já fala de sua santidade, né? Maria Tavares de Jesus. E ela é de Jesus, né? E ela foi minha madrinha de batismo. E nessa caminhada, pela doutrina da comunhão dos santos, Deus me permitiu saber que ela sempre foi minha madrinha, aqui e lá no céu. Ela nunca deixou de ser minha madrinha, né? Então eu sinto que ela é um pilar na minha vida,
apesar da gente ter convivido muito pouco, ela faleceu, eu tinha entre 5 e 6 anos. Mas hoje eu redescubro essa avó, essa madrinha, né, católica, essa madrinha do rosário, essa madrinha do ofício, né, da Imaculada Conceição. E eu queria também prestar essa homenagem à minha avó, madrinha, e também essa figura maternal que hoje se torna bem importante para mim. Oh, que coisa bonita! Vamos para um primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta. Doutora Patrícia Maurício tem muita coisa bonita, um testemunho maravilhoso para passar para a gente. Vamos, avisa o povo aí, acorda todo mundo, viu? Levanta todo mundo e vamos ouvir o testemunho da médica, doutora Patrícia Maurício. Hoje é Dia das Mães, dia 14, Dia das Mães, já tem 2 áudios aqui de mamães, ou de mamães ou para homenagear sua mãe. E as festas desse mês mariano, né? Hoje tem algumas que realmente para festejar e outras deixa para a coroação de Maria no dia 31. Por exemplo, a festa da padroeira Nossa Senhora Auxiliadora. Maria Auxiliadora, ensinai-nos o caminho da partilha, milagre do amor. E o lema, para o mundo formar na justiça e partilha. É aqui do bairro Antônio Vieira, né? Da rua Cecília Meireles, aqui no Juazeiro do Norte. Essa festa. Tem também a do Limoeiro, né? Que é comunidade Nossa Senhora de Fátima. Com Maria, aprendamos a servir e partilhar. E hoje, 19 horas, a missa e o noitário... Moradores das ruas 22 de Julho e Epitácio Pessoa, catequese da Eucaristia e da Crisma. Tem também o monumento lá no Crato, monumento Nossa Senhora de Fátima em Crato, que tem já uma comunidade ali ao redor, né? Às 18h30 vai ter a recitação do Santo Terço e louvores a Nossa Senhora de Fátima e às 19 horas novena e missa. Tem também lá no Muriti, no Crato, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Como igreja viva, seguimos o exemplo de Maria e seu filho Jesus. 18 horas, terço. 19 horas, missa presidida pelo Monsenhor Bosco. Animação coral do Rosário de Fátima. Noitários, grupo de oração Jesus Cristo, Rei dos Reis, dizimistas e moradores da rua Brigadeiro Hélio Macedo. Nossa Senhora de Fátimas, lá no Oásis, loteamento Oásis, conjunto Padre Cícero 2 e 3, aqui no Juazeiro. Eis que farei uma obra nova, Isaías 43, 19. Novena e celebração da palavra com o diácono Ronaldo às 19 horas. Animação com o Alex e noitário com a comunidade São Francisco. Tem também Nossa Senhora de Fátima do bairro Pimenta, no Crato. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, bairro Pimenta, ali pertinho do Crato Tênis Clube. Às 18h30, novena. Noitário, catequese da Eucaristia, Terço dos Homens e Focolares. Comunidades convidadas, Oceano, Araripe e Pantanal. E presidente da celebração, o Padre Rodrigo. E a FM Padre Cícero também está fazendo toda uma programação para as mães neste mês de maio. Então, você continue participando, fazendo aquela sua doação mensal, anunciando, quem é empresário, anunciando sua marca, seu produto ou seu serviço. A emissora mais popular da FM do Cariri, que é a FM Padre Cícero, que tem a programação educativa e religiosa de qualidade, planos de mídia promocionais e estratégicos, horário de grande audiência, bonificações e valores acessíveis. 3512-2000, 3512-2000, então 98103-3398, 98103-3398, para você ser um apoiador cultural da FM Padre Cícero, ou ser um doador individual, né? um amigo, uma amiga da FM Padre Cícero. Domingo, Dia das Mães, estou aqui com a doutora Patrícia Maurício. Ela é médica clínica, ela é especialista em cuidados paliativos, ela é especialista em dor. E ela é mãe do Lucas, é mãe da Maria Clara
E é mãe da Isabel, que ainda está na barriguinha dela, viu? Mas vai chegar para animar mais ainda uma família abençoada e animada que é a família, o esposo dela, Mussolini, não é isso? Isso. E Fátima, sua sogra, participava de um grupo que a gente tinha aqui vizinho, salão paroquial, que esse grupo foi fruto desse encontro que eu lhe falei no intervalo. A comunidade Shalom de Fortaleza fez um seminário de vida no Espírito Santo para casais em Barbalha, mais ou menos 91, por aí. E a gente tinha feito o SCC, eu e minha esposa, Cicinha, e outros casais aqui, fomos convidados. E a partir daí veio a necessidade da gente não parar. A gente ficou indo para Barbalha uma vez por semana, com um grupo de oração. Mas quando deu mais ou menos um ano, a gente sentiu que tinha que trazer para cá, para a paróquia. Falamos com o padre César, um italiano. Ele não entendia bem o movimento, a renovação carismática católica, mas mesmo assim era um padre muito sábio. Ele ainda é vivo, graças a Deus. Um padre muito sábio que disse: vão em frente, tenham cuidado. Não queiram dizer que vocês são os apóstolos do Espírito Santo. Tenham cuidado com as revelações, com os discernimentos, né? Sim. Muito cuidado, mas podem fazer. E a gente escolheu o nome em oração, Grupo Dom Bosco. Amém. E Fátima participava desse Grupo Dom Bosco. Teve um período que eu fui o coordenador desse Grupo Dom Bosco. 1 ano, foi 2. Cicinha coordenava o Ministério de Música. Ela gosta de cantar demais. E a gente passou alguns anos, inclusive nossos filhos, eles vinham para o grupo de oração. A gente trazia, né, os 2 primeiros, né, o Cicinha grávida do 3º, né? E assim a gente foi conhecendo essa ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Mas como hoje é o Dia das Mães, tem muita gente que quer falar de mamãe. Vamos ouvir o primeiro áudio. Bom dia, Pérez. Eu sou Maria Alexandre, do sítio de Santa Rosa. Desejo um feliz Dia das Mães, para todas as mães, principalmente a minha, que está terando 11 anos que ela partiu dessa casa para a casa eterna do pai. Sei que ela se encontra nos braços do pai, nos braços da mãe. E desejo muito iluminação para ela, luz. E Deus perdoa os pecados dela, botar ela no reino do céu. Bom dia, um abraço para vocês aí, viu? Feliz dia de todas as mães, as vivas e as falecidas. Bom dia, doutora. Sou Socorro aqui de Crato, uma ouvinte assídua da rádio. Minha mãe completou 4 meses, agora no dia 9, que partiu para o céu. Eu só tenho boas lembranças dela, apesar que eu fui criada por uma tia, mas mesmo assim agradeço a Deus. Bom dia, doutor Pérez. Um feliz Dia das Mães para a Cicinha, para todas as mães do mundo inteiro, para todas as mães dos que trabalham na Rádio Padre Cícero. Tenham um bom dia. Que maravilha, né? Então vocês podem fazer o mesmo, vocês podem ligar para cá, pode falar, pode pedir para falar ao vivo, né, no telefone, pode pedir também, ou pode escrever, pode mandar um áudio, como fez essas 3 amigas da Rádio Padre Cícero, né? Quero agradecer a vocês a participação e continuem fazendo isso. Temos um aviso também, antes de continuar, conversando com a mãe e médica, doutora Patrícia Mauriz, um aviso de um projeto de extensão muito importante que acontece lá na Estácio FMJ. É o projeto de extensão Laboratório de Tanatologia, que significa estudo da morte, né? Tudo envolvendo a morte, porque a morte não é só aquela pessoa que morre, é toda uma família, uns amigos, uma comunidade que sofre, né, com a morte, a perda, né? E tem esse projeto de extensão há muitos anos, lá na Estácio Idomed e FMJ. E está havendo agora inscrições para um evento exatamente sobre o luto materno, relacionado ao Dia das Mães, né? Reconciliando-se com a vida. Esse projeto é coordenado por um professor, Dejailson Ricardo,
juntamente com os acadêmicos do curso de medicina. A doutora Ana Cristina participa ativamente, né, desse projeto. E caso vocês que estão me ouvindo nesse momento conheçam alguma mãe enlutada, alguma mãe que está sofrendo com a perda, né? A perda de mãe, quem perdeu a mãe, ou então uma mãe que ainda tem as lembranças, né, de sua mãezinha que já partiu, ou recente ou há mais tempo. E que interessa de participar desses encontros que estão acontecendo, esse grupo de acolhimento. Você preenche um formulário que está disponível na internet, online. E vamos dizer assim, você liga para esse número que eu vou dar, de WhatsApp, e eles facilitam para você fazer sua inscrição. É 99745-2367. Repetindo, 99745-2367. Como eu falei, é um projeto de extensão, é algo muito sério, de muito tempo. O pessoal já vê aqui na rádio, tanto o professor de Jailson como a doutora Ana Cristina, que é nefrologista, já vieram aqui falar sobre esse projeto, e vale a pena porque precisa ser trabalhado essas perdas, para que elas dê frutos positivos e não depressão e, às vezes, até, infelizmente, suicídio, né? Então, para que isso não aconteça, a gente deve trabalhar esses sentimentos de perdas das pessoas, né? Vamos também passar para a Rádio Padre Cícero para divulgar. Mas, voltando para o nosso assunto principal, Dia das Mães, maravilha, né? Dia das Mães. E a doutora Patrícia Mauriz, ela é mãe, como eu falei, do Lucas, da Maria Clara, e vai chegar a Isabel. Ela é médica e ela escolheu essa parte tão sensível que são os cuidados paliativos, aquelas pessoas que estão enfermas e que precisam de um cuidado mais próximo, seja em hospital e principalmente em residência, porque hospital não é lugar para ficar morando, né? É lugar para tratar, reverter uma situação. Quando a pessoa tem uma doença crônica, ela deve ficar mais tempo em casa do que em hospital. Também vai depender da disponibilidade da família de cuidar. E tem esse apoio desse grupo de médicos que a gente chama de especialistas em cuidados paliativos. A doutora Patrícia Mauriz faz parte. Quando eu a convidei, eu elaborei assim umas perguntas para ela, mas que essas perguntas era só um fundo para ela dar o testemunho maravilhoso que ela tem, que ainda não deu. Ela já deu uma pinceladazinha sobre conversão, porque ela era evangélica, né, da Igreja Batista, que é cristã, graças a Deus, mas que não aceita, por exemplo, a intercessão de Nossa Senhora, que é esse título de Mãe de Deus, esse título de Virgem Eterna, né? Esse título de Imaculada Conceição, que nasceu sem nenhuma mancha do pecado, e esse título de Assunção, primeira cristã, tirando Jesus, que é Deus, primeira cristã que foi levada ao céu. São dogmas que os católicos acreditam de verdade, piamente. Antes de ser proclamado pela própria Igreja Católica, já tinha festa da Imaculada Conceição, já tinha festa da Assunção de Maria, antes do Papa colocar como uma coisa oficial. Ele só fez oficializar, porque já era tradição da Igreja. A Igreja ela tem 3 colunas. A palavra, a Bíblia, que é a coluna principal, mas tem também, em segundo lugar, o magistério da Igreja, que vem de uma tradição apostólica dos 11, né? Porque Judas traiu, depois foi substituído, dos 12 apóstolos, e que hoje a gente chama ele, o sucessor de Pedro, de Papa. E o sucessor dos outros a gente chama de bispos. Como o mundo cresceu muito, não pode ser só 12, são muitos bispos. E a terceira parte é uma sagrada tradição de comunidades cristãs, que também é levado em consideração porque tem o Espírito Santo de Deus agindo no seu povo. Quando não é por interesses pessoais, individuais, políticos, etc.,
o Espírito Santo age de verdade. Então essas coisas dos dogmas de Nossa Senhora e outras festas da igreja, como por exemplo de São José, né, padroeiro, o São José da Boa Morte, enfim, não ter medo demais da morte, vem desse título, né, de São José, e outras festas da igreja, Corpus Christi, que é a Eucaristia, são tradições cristãs que a gente imagina que nos orienta para a fé, não do mesmo peso da Bíblia, mas quase do mesmo peso, né, da Bíblia. Aí, voltando ao convite da doutora Patrícia, hoje, eu pensei num primeiro bloco, ela falar sobre a maternidade, ela ser mãe, os desafios dela ser mãe médica, a defesa do aborto, que é a questão, defesa de não abortar, porque todo bebê tem direito à vida, toda criança concebida, independente de como foi concebida, se foi esperada ou não esperada. Padre Léo dizia que não tem filho programado. Se eu for pensar nisso, o primeiro e o segundo foi programado. E o terceiro, Daniel, a gente não programou. De repente, ela atrasou a menstruação. Quando a gente foi olhar, estava grávida. Amamentando de Cíntia. Olha. E por isso a gente não ama Daniel igual aos outros? Claro que sim, né? Então, é como o Padre Léo disse, não tem programado, não. Você pode até pensar em ter um filho, mas você não programa nem o dia, nem a hora. É Deus que sabe o tempo, né? E aí entra nessa segunda etapa. O que aconteceu com você? Tudo bem que uma parte eu conheço. Você tem uma sogra extremamente católica. Tem um esposo extremamente católico, graças a Deus. Mas que vocês aceitaram fazer um casamento misto, né? Casamento misto. Aí, você, batista. E ele, católico. Ele não deixou de ser católico, você não deixou de ser batista. Você vai falar uma parte desse seu testemunho, mas vai ser só uns 4 minutos, porque a gente vai já para outro bloco. Mas na segunda etapa, daqui a 5 minutos, você vai falar o seu testemunho. Mas eu queria que primeiro você falasse, antes de falar o seu testemunho maravilhoso de conversão ao catolicismo com a ação de Nossa Senhora, como foi a convivência com seu esposo? Um casamento misto, você cristã mais batista e ele cristão católico. Quando nós começamos a namorar, eu queria muito trazê-lo para a igreja evangélica, né? Para a igreja batista. Era uma missão minha, né? Inclusive eu pensava, nossa, pessoas que eu convivi, que nem tinham essa vontade de Deus, eu levei, né? Que eu levei muitas pessoas para a igreja evangélica. Esse homem com essa sede toda de Deus vai ser bem facinho. Eu pensei assim, né? Só que realmente é impressionante como os sacramentos sustentam, né? Sustentam o cristão. Então ele firme nos sacramentos, então não tinha vez, né? E no início a gente discutia, eu queria ficar mostrando as coisas que tinham na Bíblia, e aí eu vi que não adiantava, né? Porque, na verdade, a gente tinha uma base de pensamento, uma base de sentido de vida muito parecida, né? Ele queria fazer a vontade de Deus na igreja católica, eu queria fazer a vontade de Deus na minha igreja. E aí, um belo dia, nós sentamos e conversamos, olha, a gente não vai discutir. Ele dizia, eu vou com você para o culto, né? E se você um dia se sentir tocada e quiser ir comigo para a missa, você vai comigo para a missa. E aí nós começamos a ter uma vida de conciliação, né? Porque, digamos que no principal mesmo, as questões de valores, de honestidade, de amor, de temor a Deus, criação de filhos, né? Isso a gente sempre concordou muito, né? Então, no início foi difícil, principalmente na época do namoro, mas antes mesmo da gente casar, a gente sentou e teve essa conversa. Óbvio que aqui e acolá vinha aquela vontade grande de estarmos juntos na mesma igreja e sempre eu achando que seria ele que sairia da igreja católica. Eu jamais, na minha cabeça, jamais eu voltaria para a igreja católica, né? E no coração, mas não era algo assim que causava briga. No casamento, não. No namoro, bastante. Mas no casamento a gente já sentou e conversou muito de respeitar, né? De não interferir. Então existiam algumas coisas assim, na nossa casa, nosso altar, né? A gente tinha um altar misto, né? Onde existia um quadro de Jesus misericordioso, uma cruz,
né, mas não tinham muitas imagens. Aí embaixo desse altar eram os meus livros evangélicos, vários livros evangélicos, várias bíblias, né? Então, ele me respeitava, né, assim, onde para mim eram pontos inegociáveis, e eu tentava respeitá-lo também, onde para ele eram pontos inegociáveis na fé dele, né? E ele sempre teve muita sede, sabe? Até hoje, assim, é uma sede que não passa. Ele quer Deus, ele quer Deus, ele quer Jesus. E aí eu comecei a observar isso nele, né? E eu comecei a ter a certeza de que aquele homem, ele estava no caminho certo, mesmo não sendo na minha mesma igreja. Então aquilo pacificou muito o meu coração. Eu disse, não, é impossível uma pessoa com verdade, uma verdade de fé tão pungente, né? Uma verdade como essa não ir para o caminho. A gente não está no mesmo caminho, né? Era muito real. É muito real. A busca dele, a vontade de se aproximar de Deus, a vontade de ir para o céu, né? Ele chega a ser assim, até um pouco radical, sabe, doutor Pérez? Ele diz assim, ou santos ou nada, sabe? Ele quer a santidade. E aquilo me impressionava, né? Aquele ímpeto de estar próximo de Deus me impressionava bastante. Com a constância, né? Que é isso que eu admiro muito nele. Ele é constante, né? A gente tem oscilações. Eu confesso, hoje eu estou bem mais constante. Estou mais firme nos sacramentos, principalmente na Eucaristia. Mas eu ficava muito impressionada com a constância crescente dele, né? Constante, com uma curva crescente, né? Aquilo me impressionava, eu não podia não admirar, né? Apesar de não ser o mesmo caminho que eu seguia. Muito bem, então um casamento misto, mas que havia respeito e que o amor de vocês dois mantinha essa relação maravilhosa com os filhos que estavam chegando, mas que tinha que acontecer um milagre na sua vida, porque você não estava disposta a mudar e ele muito menos. Mas você vai já falar desse milagre na sua vida depois do intervalo. Mais um bloco, né, de apoio cultural. Antes disso, tem uma pessoa, a Regina, que ela diz assim: parabéns pela escolha da doutora Patrícia para esse dia, Dia das Mães. De grande valia para o nosso conhecimento espiritual pelas suas sábias palavras, doutora Patrícia. E parabéns, doutor Pérez, por ter convidá-la. Para hoje não tinha uma escolha que fosse melhor. Esse é um ótimo presente para os Dias das Mães. E eu agradeço por esse presente como mãe. Legal, né? Bom, é a obrigada, Regina. Obrigado, viu, Regina? Deus te abençoe, Regina. 14 de maio, segundo domingo de maio, Dia das Mães. O amor de mãe, aquele que mais parece com o amor de Deus. Pois o amor de Deus, ele é incondicional, independente do que a gente faz, né? Ele ama porque ele é amor. Ele não ama porque a gente é bonzinho. Ele ama porque ele é pai e ele é amor. Ele é pai e ele é mãe. E o amor dele parece mais com o amor de mãe do que com o amor de pai. Porque o amor de pai é um amor distante, né? E o amor de Deus é presente. Aquelas pessoas que abrem o seu coração, experimentam, sentem o amor. Deus é amor. Deus não sabe não amar, porque ele é o próprio amor. E todo amor que existe na terra vem de Deus. Todo amor que a gente demonstra, que a gente experimenta, que a gente tem ou que a gente recebe, é da semente do Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de amar. Tem um áudio, né? Vamos ouvir. Santo dia, doutor Péricles, e um abençoado dia e um feliz Dia das Mães, a doutora Patrícia, Renato de Crato, do Pantanal. Quero homenagear a minha guerreira, que eu sou fã, minha mãe Lourdes Flores, do bairro do Parque Grangeiro, aqui de Crato. Nossa Senhora de Fátima, acolha minha mãe com seu manto sagrado, proteja, ilumine sempre os seus caminhos, seus pensamentos.
Um feliz Dia das Mães, mamãe. A sua bênção. Deus te ilumine, te dê muitos anos de vida e paz. Feliz Dia da Mãe para todas as mães que estão ouvindo a FM Padre Cícero, do Juazeiro do Norte. Salve Maria. Amém. Obrigado, meu amigo. Que maravilha, né? Testemunhos bonitos. Mas vamos lá. Doutora Patrícia Mauriz. Nem você levava seu esposo para a Igreja Batista. Podia até levar, ele que é uma pessoa tolerador, uma pessoa de bem, uma pessoa delicada, uma pessoa que lhe ama, ele ia com você. E você, às vezes, também, a fazer um pouquinho do gosto dele, podia passar com algum evento da Igreja Católica. Mas aí eu quero saber que milagre foi esse? O que é que foi que aconteceu? Porque católico virar evangélico quase todo dia. Agora, evangélico virar católico é raro. Foi que aconteceu? Que milagre foi esse na sua vida? Bom, eu vou contar um pouquinho de como foi a minha conversão ao protestantismo, né? Nós éramos uma família católica, né? E por volta eu tinha 12 para 13 anos na adolescência, né? Nossa família atravessou um momento muito delicado e onde existia muita angústia, muito sofrimento, e meus pais tinham muitos amigos, tinham pessoas próximas, mas quem nos acolheu de verdade foi o pastor Samuel e a doutora Marinila do Crato, né? Eles tomaram conhecimento do que estávamos vivendo e, de uma forma completamente voluntária, sem nos conhecer, chegaram na nossa casa com a igreja, fazendo serenatas, né? E, assim, ampararam meus pais no colo, né? Então, foi um ato muito lindo, que me chamou muita atenção. Eu sempre fui uma criança e adolescente, até hoje, muito sensível, e aquilo encheu meu coração de gratidão. Então, um belo dia, a doutora Marinila me convidou para um encontro de jovens, que acontecia toda sexta-feira na casa dela. Eu não tinha outra resposta senão dizer sim. E aí eu comecei a ir a esses encontros todas as sextas. Eram encontros para estudar a Bíblia, né? E com conselhos práticos para uma juventude voltada para Cristo, separada, né, do mundo. E isso foi mais ou menos em junho, né? E quando foi em outubro, nesse período eu já comecei a ler a Bíblia, a me interessar. E quando foi em outubro, eu tomei decisão, né? Fui à frente, disse que aceitava Jesus como meu único e suficiente Salvador. E passei a adolescência inteira na Igreja Batista, né? Inicialmente na Igreja Batista Convenção, no Crato, que é uma igreja com costumes mais menos tradicionais, digamos assim, onde existe palma, onde existe bateria, onde existe um louvor mais animado, mas a doutrina muito semelhante às outras igrejas batistas. Depois eu fui para a Igreja Batista Regular, que é uma igreja mais séria, uma igreja muito fortificada na doutrina, na palavra, né, com os costumes mais tradicionais, um louvor mais com instrumentos clássicos, tipo piano, violino. Então, essa foi a minha juventude, né? E eu agradeço muito a Deus. Eu sei que ali já existia a mão dele sobre mim, sobre a minha família, né? A minha mãe se converteu naquele momento, meu irmão mais jovem, Assisinho, né? E fomos uma família que frequentou a Igreja Batista, eu durante toda a vida, né? E muito curiosa, li a Bíblia com muito amor. Ali foi quando eu comecei a entender o temor de Deus, que o senhor falou, né? Essa questão de ter Deus como centro da sua vida. E aí fui crescendo, né, nesse conhecimento, querendo colocar Deus no centro das minhas decisões. Muito verdadeira e muito sincera na Igreja Batista, né? Também eu queria casar com uma pessoa da igreja, né? E essa pessoa não aparecia, não dava certo, não chegava esse batista lá, nem de outra igreja, e eu me guardando, me preservando, assim, para tentar encontrar uma pessoa da igreja, não chegava, não dava certo. E até que, já na faculdade, Mussolini, né, começou a demonstrar um interesse por mim e tal, e eu meio pé atrás, porque eu via que ele era católico, né, e eu queria um evangélico e tal. E aí lembro que fui conversar com a minha mãe, né,
E a minha mãe disse, minha filha, porque na igreja evangélica existe isso, na verdade existe, é bíblico, né? O jugo desigual, você não deve ser colocado em jugo desigual. Então eu pensava, não, eu conheço a palavra de Deus, ele não conhece, é um jugo desigual. Mas aí minha mãe disse, minha filha, não é jugo desigual não, aquele menino é um menino de Deus, tira isso da sua cabeça, né? Eu disse, minha mãe dizendo, né? E eu já estava interessada nele. E aí foi quando começamos a namorar, desde o começo com muito respeito, na igreja, ele ia sempre comigo aos cultos, né? Eu não ia para a igreja dele, para a igreja católica, no namoro de forma alguma, né? Não ia, na minha cabeça os católicos eram errados, né? Não seguiam a Bíblia, então eu não ia, mas eu via que o coração dele era um coração diferente, né? Um coração voltado mesmo para Deus. E assim o namoro foi passando, né? Chegamos ao noivado e foi quando tivemos a conversa, né? Que eu falei anteriormente, da gente ter uma comunhão, porque eu levava ele para todos os cultos, todos. Vamos para esse culto aqui. E aí, gostou? Ele, né? Assim, mas assim, e a Eucaristia, eu digo, e o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, eu digo, não é assim não. Aí ia na Bíblia tentar mostrar para ele. Então ele ia comigo, respeitava, participava do culto da forma como deve ser, quando era para ficar em pé, ficava em pé, quando era para sentar, sentava, quando era para louvar, louvava, mas ele não saía dali com vontade de ir novamente. Ele saía dali e ele dizia assim, parecia assim, meu Deus, eu ficava, ele tá dizendo isso para me irritar, porque ele dizia, eu vou pro culto, eu sinto mais vontade de ir para mim saindo. Eu digo, oxi, não tem condições não, como é que pode? Então, parecia que quanto mais eu levava ele pro culto, mais alimentava ele a vontade de ser católico. E aí nós casamos, né? Nosso casamento foi um casamento com um padre e um pastor na igreja católica, né? O pároco permitiu que o pastor fosse. Então, até hoje eu sou imensamente grata ao pastor Samuel, que estava em São Paulo com a esposa doente, veio para celebrar o nosso casamento e retornou praticamente no mesmo dia. E foi uma cerimônia muito linda, né? E foi o pastor Samuel e o padre Ayrton, por quem também eu já tinha uma enorme admiração pela sabedoria. Ele, além de padre, ele é psicanalista, então eu achava ele muito inteligente e eu ficava muito encantada com as palavras dele. Eu já tinha uma admiração e um carinho muito grande também pelo padre Ayrton, né? E esse foi o nosso casamento em 2014, né? Então começamos a namorar em 2005, casamos em 2014, né? Meu primeiro namorado. E aí, toda uma vida intensa minha na igreja e ele na igreja dele. E aí, foi quando eu voltei para Juazeiro, né? Eu morava em Fortaleza, estava fazendo residência, especialização, já trabalhando por lá, mas aí, próximo ao casamento, já voltei para morar aqui. E começamos, né? Aí ele me chamava e eu não ia, só que comecei a perceber que se eu não fosse, eu ia ficar só, porque ele ia. Ele ia, mesmo que eu não fosse, a minha presença não estimulava ou desestimulava ele. Ele tinha, como até hoje, é como se fosse uma flecha no alvo e nada desvia. Eu disse, tu vai passar o dia todo nesse retiro? Eu disse, vou, meu amor, eu amo você, mas Jesus está em primeiro lugar. E aí eu disse, não, vou passar o domingo em casa, eu vou com ele também, né? Para não ficar só. Comecei a ir, né? E comecei a me impressionar com a palavra, com a pregação, com as pessoas, com o testemunho de doação daquelas pessoas. Eu comecei a me impressionar com os frutos, né? E ficava me questionando, ora, se uma árvore má dá frutos maus, e uma árvore boa dá frutos bons, assim diz a palavra de Deus, como pode essas pessoas estarem erradas com tantos frutos bons? Né? Tanta doação. Começou a me impressionar a vida dos padres mesmo, do celibato, da vivência do celibato, tanto por homens como por mulheres, né? Comecei a ter contato com a leitura de Santa Faustina, né? O diário de Santa Faustina me impressionou a profundidade daquele diário e da intimidade daquela mulher com Deus. Comecei a ver um pouco sobre a história de Padre Pio. E me impressionou um santo do século passado, com tantos prodígios, sabe? Começou a me gerar uma dúvida no meu coração.
E, como eu falei, né, pela influência da minha mãe, eu sempre fui muito curiosa, inquieta, não sou de ficar assim com dúvida e deixar para lá. Comecei a querer me aprofundar, sabe? Até mesmo para refutar, até para ter argumentos para dizer que estavam errados, mas doce ilusão, porque eu não encontrei esses argumentos. Mas aí eu comecei a prosseguir. Quando ganhei esse livro, que eu estou com ele aqui, ganhei de Rômulo, que é anestesista também, que até na faculdade ele ganhava o ápice de bigode. Não sei se eu lembro dele. Lá da UFC. Da UFC. Não tô Nós já lembrando. trabalhávamos juntos, assim, já trabalhávamos no regional. Mussolini, muito amigo dele. E aí Mussolini, ele disse, olha, Patrícia está começando a despertar nela alguma coisa. Aí ele, pois então, peraí. E aí ele me deu esse livro. O nome do livro é Todos os Caminhos Levam a Roma. O Nosso Percurso até o Catolicismo, do Scott e da Kimberly Han. Né? O Scott é um pastor protestante, calvinista, doutor em Sagradas Escrituras. A Kimberly também era uma seminarista, também com grande conhecimento protestante. Eles dois tinham a igreja. E eu comecei a ler esse livro em que ele vai começar a contar como ele se converteu, né? E aquilo... Eu comecei a ler o livro, porque eu não sou de deixar para lá, né? Quando ele disse, você vai ler, eu disse, eu vou ler. E começou a mexer comigo, sabe? Só que como nós somos movidos pelo intelecto e pela experiência. Né? A experiência solidifica algo que faz sentido para você. Então, enquanto eu estava no intelecto, na leitura, eu tinha a opção de crer ou não crer. Né? Então, nesse livro ele fala sobre a tradição, ele cita 2 Tessalonicenses 2,15, em que ele fala, né, seja por palavra, seja por tradição, nos escutem, seja por palavra, seja por tradição. Então, eu já fiquei assim, quer dizer que não é só a Bíblia, não é só lá a Escritura, existe a tradição também. Né, alguns temas que para mim eram impossíveis. Né? Outro tema que eu não acreditava de forma alguma era o purgatório, não conseguia crer no purgatório. E aí ele fala de 1 Coríntios 3,15, em que ele fala que vós sereis salvos, uns pelo fogo, outros não, né? Então, a salvação, porque para a igreja evangélica, quando fala em salvação, já é igual a céu, né? Para o católico, você está salvo ou no purgatório, se purificando para poder não ser consumido diante da presença de Deus, ou você vai direto ao céu, né? E aí ele começa a citar versículos, né? Provando a igreja católica na Bíblia. Quando ele começa a falar das prefigurações marianas no Antigo Testamento, Maria como a arca da aliança, né? Que era de uma madeira puríssima, né? Como Monte Sião, né? E aquilo foi começando a me inquietar, né? Mas eu resistia, porque eu disse, não, isso é uma questão de interpretação. Mas não nego que me inquietou. Outro ponto muito importante, que esse ponto eu cedi antes mesmo de me tornar católica, foi a questão da contracepção. Né? A Igreja Católica é a única igreja cristã em todo o mundo que tem a valentia e a integridade de propagar uma verdade tão impopular. A Kimberly Han, ela começa a estudar sobre contracepção e ela descobre que até 1930 todas as igrejas cristãs, protestantes e católicas, eram contra a contracepção. Todos os reformadores, Lutero, Calvino, eram contra a concepção. Então, foi algo cultural, foi algo da sociedade. A Bíblia, ela é esmagadoramente ela é esmagadoramente clara quanto à posição desses filhos, que são bênção, a fertilidade é vista como bênção. Então, mesmo sem ser católico, eu digo, hoje eu paro os contraceptivos, porque se a igreja passa ela se contamina pelo mundo, né? Eu cheguei também à conclusão que a igreja protestante tinha se contaminado pelo mundo, porque se todos os reformadores eram contra a contracepção, né? Se ela cita vários versículos e várias passagens na Bíblia em que filhos são tidos como a maior bênção de Deus. Se a família, ela prefigura a imagem e semelhança de Deus é a família. E eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se dão em total autodoação, plena autodoação de amor. Então, assim devem ser os casais, a plena autodoação. E aí eu já parei.
né? Isso foi o primeiro ponto em que mesmo protestante eu já não usei, eu fui convencida, isso eu não voltei atrás. Mas as outras coisas eu não conseguia crer. E aí nesse ínterim, lá por 2019, grávida de Maria Clara. E aí Maria Clara vem para nós dia 23 de março de 2020. Quem lembra, nós estávamos vivendo a pandemia, o lockdown. O que será? O que é isso? É um castigo de Deus. Toda aquela aflição, aquele medo, aquela angústia, as famílias separadas, né? Porque eu voltei da maternidade, minha mãe não pôde me visitar, meu pai não pôde me visitar. Toda a nossa programação de ter um puerpério em família, digo família na extensão de avós, né, de avós, de primos, de sobrinhos e de tios, isso tudo por água abaixo. A ajuda que eu tive do meu filho, de Lucas, da minha mãe, que ficava comigo, dormia comigo, me acalmava, né, eu não tive. Então eu estava só, né, com Maria Clara, só com meu esposo, né, que é um grande pai, um pai maravilhoso. Mas quem está me ouvindo sabe, quando a mãe tem um filho, ela quer a presença da mãe dela. Porque a mãe dela já passou por aquilo, até para lhe acalmar, né? Ele levar um banheiro, você está ali toda ponteada, sangrando, né? Então, é uma coisa que você quer compartilhar com a sua mãe, no caso, a avó do seu bebezinho, né? Da sua bebezinha. Eu estava sozinha. E aí, durante a nossa vida de casados, toda a aflição que eu tinha, eu ia comentar com o Mussolini, aí ele dizia assim, peça ajuda à sua mãe. Aí eu dizia, mas Mussolini, se eu for dizer isso à mãe, eu vou preocupar ela mais ainda. Eu não vou dizer isso para ela. Aí ele dizia assim, não é essa mãe que eu tô falando da sua mãezinha do céu que você esquece que tem. Eu, Mussolini, não, tá bom, tá certo. Toda vez tinha essa pegadinha. Eu chegava, meu amor, você acredita que aconteceu isso? Eles, peça ajuda à sua mãe. Mas Mussolini, eu não vou dizer isso pra mãe. Já pensou se eu disser isso pra mãe? Mãe vai lá querer resolver. Eu disse, não é essa mãe. É a sua mãezinha, tá no céu. Então, isso era uma frequência lá em casa. Toda vez tinha essa questão. Eu, tá bom, não seguia de forma nenhuma o conselho. Então, dia 28 de março de 2020, né, chegou o dia de coletar exames de Maria Clara, né? Na época da pandemia, o que a gente preferia é que a pessoa fosse coletar os exames em casa. E, naquele dia, aquela moça chegou até a nossa casa. Eu já tinha essa bagagem que eu falei para o senhor, da leitura, de conviver com pessoas da Igreja Católica, de me sentir bem com eles, mas não conseguia crer em determinados pontos. E a moça chegou na nossa casa para coletar os exames de Maria Clara, de sangue. E ela começou a tentar, furava, minha pequenininha. No começo era eu que estava segurando ela. E, de repente, quem é mãe, principalmente que está nos ouvindo, sabe que cada agulhada no seu filho é como se fossem 10 agulhadas em você. Ela chorando, recém-nascida, pequenininha ali nos meus braços. E eu sentindo falta da minha mãe, para também me acolher, para também me acalentar naquela dor. E a mulher, não, eu não vou conseguir, não, tá muito difícil. E aí eu entreguei ela para Mussolini, né, pro meu esposo. Mussolini, segura ela aí, eu não tô mais aguentando isso, de segurar e ela chorar. E aí, quando Mussolini segurava ela, eu querendo a minha mãe para eu dar um abraço, para chorar nos braços dela, porque o parto de Maria Clara foi um parto complicado, né, foi bem difícil. Então, a sensação é que eu tinha que protegê-la mais do que tudo. E aí, de olhos fechados, naquela situação caótica, eu lembrei do que Mussolini me disse. Peça ajuda à sua mãe. E aí, pela primeira vez, eu fechei meus olhos e eu disse, Maria, eu nunca te pedi nada. Durante muito tempo, eu nem acreditei que você existia ou que tinha algum poder dado por Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que tu és mãe. E tu sabes o que eu estou sentindo agora. Se tu podes fazer alguma coisa, se Deus te permite fazer alguma coisa,
me ajuda. Eu não aguento mais ver a minha filha sofrer. Dr. Péricles, eu nem terminei de dizer eu sofrer. Antes mesmo de eu terminar de dizer eu sofrer, porque ela é apressada, né? Ela foi apressadamente cuidar de Isabel. Então, apressadamente, de olhos fechados, eu fui envolvida por uma presença de uma mulher com um manto azul e branco. Na nossa casa não tinha imagens, então eu nem sabia quem era essa mulher de Nossa Senhora. Depois foi que eu fui saber. E de olhos fechados, enquanto essa presença aparecia, é como se todo o lugar estivesse doce. Eu comecei a sentir um sabor doce na minha boca, na minha língua, na atmosfera, como se fosse doce, aquela doce presença que aparecia. E ali naquela cena onde a mulher tentava pegar a veinha da minha filha, eu de olhos fechados, ela ajeitava o bracinho da minha filha, segurava na mão da mulher. E aí aquela sensação foi indo embora. E junto com a vinda dela veio uma paz em que eu fiquei paralisada. E aí a sensação foi indo embora. Eu via só o seu perfil, né? Com muita singeleza, uma beleza com pureza, né? E aí aquela sensação foi indo embora. E de olhos fechados eu disse: meu amor, deu certo, não deu? Porque já fazia muito tempo. A mulher já dizia: eu vou embora, não aguento, não consigo. Aí meu esposo disse: deu certo. Ela acabou de pegar a veia de Maria Clara. Maravilha. E aí eu disse, pela primeira vez, foi Nossa Senhora. Aí meu esposo disse: eu sei. Aí eu disse: eu senti. E ele disse que eu estava com o rosto iluminado. Acho que a mulher que estava colhendo a veia não entendeu nada. Queria muito que ela estivesse assistindo para ela compreender o que aconteceu naquele dia. E aí, Dr. Péricles, eu dizia: eu tenho uma mãe, Mussolini, eu tenho essa mãe existe, ela veio em mim, em meu socorro, eu tenho uma mãe. Minha vontade era gritar para o mundo que eu tenho uma mãe. E eu dizia: Mussolini, eu tenho que ir para a igreja onde está a mãe que vem. Eu disse: Mussolini, ela tinha um manto azul e branco. Aí, quem é? Aí ele: Nossa Senhora das Graças. Eu: peraí, deixa eu conferir, que eu sempre fui daquelas de São Tomé, deixa eu olhar aqui. É essa mesmo, foi Nossa Senhora das Graças, foi essa que me socorreu. E eu, numa felicidade plena, em que de repente, olha, tudo que eu li no livro, porque o livro fala de Maria também, ela é mestra, né? Como fala a palavra, como fala a tradição, que ela é mestra. Eu compreendi, eu disse: Deus quis que ela fosse isso, porque ela se humilhou, ela se esvaziou de si, e Deus a elevou porque ela foi a mais humilde dentre as humildes, né? Porque Eva pecou, e ela hoje, porque o pecado de Eva podia até hoje estar sendo mostrado para Deus, mas Maria apagou o pecado de Eva. Ela é a nova Eva. Tanto que o santo, quando diz Ave Maria, o contrário de Eva, né? E aí eu voltei para Lucas 1 como eu nunca tinha voltado. Voltei para as bodas de Caná como eu nunca tinha voltado. Voltei para Jesus ali no madeiro da cruz, quando ele entrega a Maria, entrega João a Maria e Maria a João, porque ali ela entregou a toda a humanidade. Isso. Eu, como médica dos cuidados paliativos, eu sei que as palavras mais importantes ditas por alguém, Dr. Péricles, é nos seus últimos momentos de vida. Ele guarda o que tem de mais importante para dizer. Aquilo que é mais importante ele deixa para dizer no último momento. E no último momento, aquilo que tinha de mais importante é: eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. Isso não foi uma palavra de ao vento. Nós temos uma mãe. Católicos do mundo, vocês têm uma mãe. Não esqueçam dessa mãe. Protestantes, vocês têm uma mãe. Sim. Ela é nossa
mãe. A mãe da igreja. A mãe da igreja. Ela é rainha porque ela se fez humilde. Ela poderia dizer, como diz até aquele padre Antônio Furtado, eu sou a mãe do dono, né? Eu sou a mãe do dono aqui de tudo. Mas ela não, ela se fez humilde. O que é mais importante que isso pisa e se esmaga Satanás, né? Porque o pecado maior de Satanás foi a arrogância e o orgulho. Nossa Senhora pisa a cabeça de serpente porque ela é toda humildade. Ela é toda vazia para Deus fazer a obra, né? E ali Deus preenche, né? Deus diz assim, quando o anjo chega, ele diz cheia de graça, mas o nosso cheia nem se aproxima do que ele quis dizer, porque no latim é gratia plena. Gratia plena, né? E aí, por que Isabel? Por que minha filha se chama Isabel? O que Isabel diz de Maria? Eu trouxe aqui a Bíblia. Isabel fala assim. Quando Isabel estava no 6º mês, Lucas 1, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês e o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, né? Ela perturbou-se com essas palavras, pôs-se a pensar no que significaria. Isso aqui é quando o anjo chega a Maria, né? Sim. Pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. O anjo disse, não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Ou seja, nenhuma honra que a gente dê a Maria aqui vai se comparar com a honra que o próprio Deus deu a ela. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, porás o nome de Jesus, ele será grande, filho do Altíssimo, Senhor Deus, e dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, a esposa do Espírito Santo. A relação de Maria com a Trindade, ela está ali no seio da Trindade, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse, eis aqui a serva, e outras traduções, a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, o sim de Maria trouxe salvação ao mundo, porque Deus não obriga ninguém a nada. Maria foi voluntária, ela deu sim para a salvação. E aí a visita a Isabel. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, né? Como ela veio a mim. Eu mal terminei de dizer, sofre, ela já veio. Então entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 2 impossíveis se encontrando. A estéril, grávida, e a virgem, grávida. Né? 2 impossíveis. A criança saltou no seu ventre. O primeiro batismo do Espírito Santo foi João Batista. Isso. Né? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha o que ela fala. O evangelho é igual para os católicos, o Novo Testamento é igual para católicos e evangélicos. Isabel fala. Ficou cheia do Espírito Santo e com voz alta, forte, exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Em alta voz. Como me acontece que a mãe do meu Senhor, aqui está a mãe de Deus, o Theotokos, né? Isso. Venha a mim. Ou seja, ali ela não reconhece mais Maria. Aqui é a Virgem Santíssima. Aqui é Maria no esplendor, porque carregava o Filho de Deus. Ela não reconhece mais quem é essa, né? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. João Batista foi batizado. Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque se cumprirá o que foi dito por parte do Senhor. Aí depois vem o Magnificar, né, que é o cântico de Maria. Então Isabel foi muito importante para a minha conversão. Por isso que eu estou com Isabel aqui. Isso. Porque o que ela fala de Maria, o reconhecimento desta mulher, e eu a vi também, né? E ela me visitou também, apressadamente, assim como ela fez com Isabel. Maria me visitou na minha aflição. E aí eu poderia falar de muitas outras coisas, de como Deus me abriu os olhos para as bodas de Caná, o tempo de Maria. Sempre Jesus vem depois do tempo de Maria. Quando chegou o tempo de Maria, Jesus nasceu. Quando chegou o tempo de Maria, ele foi levado ao templo para a purificação de Maria, né, e a apresentação de Jesus no templo, né? No tempo de Maria, não é chegada a minha hora. E Maria diz: falta vinho. No tempo de Maria, Jesus, o primeiro milagre, né? E outras coisas também que eu abriu a minha mente, porque eu era fechado para enxergar Maria como alguém que muitas vezes a igreja protestante quer esconder ela, sabe? Mas Jesus nunca quis esconder ela. Ela que queria se esconder, né? Ela que não queria, ela não quer holofotes, ela não quer nada. Deus a elevou porque ela era vazia de si, e aí se tornou cheia de Deus, né? Então, nas bodas de Caná, eu me lembro que eu estava refletindo e pensando em Lucas, no meu filho, né? Maria Clarinha hoje também. Essa semana mesmo, ele disse: mamãe, eu não vou conseguir aprender a nadar. Luquinhas teve otite de repetição até pouco tempo atrás, então a gente postergou muito de levá-lo para aprender a nadar. Mamãe, filho, você vai conseguir aprender a nadar. Mamãe, é muito difícil. Não, filho, mas você vai conseguir. A mãe sabe o que o filho não sabe sobre si. Então eu fiz essa analogia. Jesus não sabe. Jesus, como homem, talvez ele não soubesse que ele já era capaz, mas a mãe sabia. Isso. Ele sabia. Mas aí quando ele disse: não é chegada a minha hora, faça tudo que ele vos disser. Aí Jesus disse: ela sabe. Ela tem o Espírito Santo. Ela sabe. Se ela diz que eu posso, eu posso. Que é assim como a mãe faz com o filho. Filho, você pode. E aí já vamos levá-lo na segunda-feira para natação. Depois de muitas. E você consegue, você consegue. Então, isso foi tudo imediato. Foi de iluminação mesmo do Espírito Santo e dela que entrou na nossa casa, né? Maravilha. E aí depois veio todos os outros dogmas, né? Purgatório, tudo eu entendo, porque Deus é santo, né? E ele fala na palavra dele: só os santos verão a Deus, os santos. E você tem que estar puro, porque a presença de Deus consome. Nós, se estivéssemos diante dele, nós seríamos consumidos. Então você tem que ter aquele período de purificação, sim, no purgatório. Hoje eu compreendo o purgatório, compreendo a tradição, né? Como pode Santa Faustina, né, no seu diário, no diário no diário de Santa Faustina, né, que ela é a apóstola da misericórdia, e outro livro que eu estou lendo agora, que é O Pequeno Nada, da Irmã Maria de Jesus Crucificado, elas têm visões semelhantes do inferno, do purgatório. A ação de Maria na vida de Santa Faustina é parecida com a ação de Maria na vida de... muito semelhante, não pode ser coincidência, nunca se conheceram, existem séculos e geograficamente elas não... como acontece na Bíblia, né? Então, um profeta, sem conhecer outro, fala a mesma coisa, né? E nós estamos na nova aliança. Jesus fez uma aliança com essa igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, hoje, essa é a minha história de conversão. De forma intelectual, ela não aconteceria. Mas aí, como o senhor mesmo disse, estava 1-1, católico e evangélico, Nossa Senhora foi lá e desempatou. Desempatou. Né? Nossa Senhora desempatou, né? E hoje eu sou católica, feliz, estou na igreja que Cristo fundou, com a mãe dele, buscando todos os dias a santidade, o perdão, a humildade, imitar na escola de Maria para me aproximar cada vez mais do filho dela. Que coisa linda, maravilha, que testemunho maravilhoso. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a participação era você falando aqui, o pessoal interagindo, os ouvintes. Eu vou passar para você os comentários.
É Dia das Mães, parabéns todas as mamães. Que testemunho maravilhoso da nossa convidada, a doutora Patrícia Mauriz, testemunho emocionante. E as pessoas que estão ouvindo o programa se manifestando, o Renato dizendo que foi um testemunho edificante da nossa irmã Patrícia Mauriz, o Francisco Leite também participando, dizendo que excelente a participação da doutora Patrícia. Parabéns, doutor Pérez, pelo programa. Obrigado, Francisco Leite. Mais uma pessoa desejando feliz Dia das Mães. Ela disse que a mãe dela é Eugênia, no sítio Terra Dura, em Missão Velha. Parabéns, viu, dona Eugênia, e todas as mães que estão ouvindo o programa. O Francisco Leite, ele diz que mora no Juazeiro e o testemunho da doutora Patrícia foi emocionante. O Zezé Marinho, ele diz, fale por favor para ela que o testemunho dela é impactante. É o Zezé Marinho dizendo. E tantas outras participações, né, de pessoas que estão ouvindo o programa. Esse programa vamos fazer de tudo para deixar gravado em redes sociais. A gente tem o nosso canal de YouTube e vamos colocar tanto na Gastroclínica Vasconcelos quanto do YouTube. Vamos deixar gravado. E tem o site do radialista Tony Santos, que ele também é ele que grava o programa. A gente está sem a live por problemas técnicos, live de Facebook, mas também futuramente vamos voltar à live, vamos voltar inclusive a ter um canal no YouTube da Rádio Padre Cícero. Mas o Tony, ele tem um site chamado clubesintonia.com. Aí no clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde, e a gente deixa gravado esse programa de hoje, que é o testemunho maravilhoso de conversão da doutora Patrícia Mauriz, e é o dia dedicado àquela que mais se aproxima do amor de Deus, o amor de mãe. O amor de pai é muito bonito, mas é difícil um pai testemunhar um amor por filhos como a mãe facilmente testemunha. E Deus é tão bom que tem uma passagem bíblica que ele diz que mesmo que uma mãe parar de amar um filho, que é uma coisa extremamente rara, ele jamais para de nos amar. Quer dizer, Isaías, né? Isaías, é demais, o amor de Deus. Mas infelizmente tudo passa, nós já estamos 8h47, 8h55 a gente tem que entregar o programa, porque começa 9 horas em ponto a missa, e antes da missa tem aqueles proclames, tem aqueles avisos, né? Mas eu quero agradecer a doutora Patrícia Mauriz por seu testemunho, não só pelo testemunho de conversão que arrasta pessoas que vivem um catolicismo frio, sem enraizamento, ou seja, sem comprometimento, e também pessoas evangélicas que antigamente eram exemplos. Eu costumava brincar com o pessoal dizendo que evangélicos e carismáticos são as pessoas que testemunham o amor de Deus. Pois ultimamente eu tô confuso, eu não tô mais. Eu conheço amigos evangélicos e amigos da renovação carismática que não estão mais testemunhando o amor de Deus, não. Tão parecido com os outros católicos antigos, né, que a gente criticava porque não seguia a palavra de Deus. Infelizmente. Então, você veio dar um testemunho da verdadeira conversão, da verdadeira adesão aos ensinamentos de Jesus Cristo. Deu também um testemunho maravilhoso sobre Maria, nossa mãe, aquela que cuida da gente como se a gente fosse filho único e que não quer jamais que aconteça uma coisa ruim com a gente. Por exemplo, qual é a mãe que quer que um filho ou uma filha seja traída pelo esposo? Isso é Maria, isso é mãe, isso é igreja, isso é cuidado, isso é doação. E você trouxe essa Maria mãe, essa Maria amorosa, né? Que toda mãe é em alguma parte da sua vida. Tem pecados, porque todo mundo tem, mas numa boa parte da vida a mãe é realmente esse símbolo de amor de Maria e amor de Deus também pelas pessoas. Eu gostaria que você continuasse dando esse testemunho, porque o mundo precisa. Nossa comunidade aqui, Cariri, mas o mundo todo precisa de médicos e médicas, pessoas de ciência, né, que
dá testemunho de algo que é muito mais importante do que só estudar o corpo humano. Muito mais complexo do que o corpo humano, que já é complexo, é a alma, é a mente e é o espírito de todo ser humano. Então, graças a Deus por sua vida, viu, doutora Patrícia? Obrigada, doutor Péricles. Graças a Deus pela sua vida também, pela sua doação, pelo seu sim, né? E eu fiz o curso de noivos com o senhor, né? Foi mesmo? Foi. Por causa de Mussolini. Por causa de Mussolini, E o senhor, sempre com suas palavras sábias, com essa simplicidade mariana, né? Que o senhor é um filho de Maria pela sua simplicidade, né? Foi meu professor. Então já me impressionava a sua simplicidade. Eu lembro de você na faculdade, só em você ser evangélica, você já tinha um diferencial. A gente já percebia que você era uma pessoa de Deus. E outros também lá. Eu não sabia de sua conversão, foi uma surpresa para mim. Tem uma participação? Aqui, né? Não. É como? No Skype, pois não entrou não. Não entrou no Skype. Mas, doutora Patrícia, suas considerações finais sobre um dia tão especial, um dia em que os filhos reconhecem as mães, que deveria ser todos os dias da vida toda. Os seus filhos são pequenos, você só tem alegria com eles, mas um dia eles vão crescer, e como eles são humanos, eles vão, por exemplo, não querer sair com papai e mamãe. Eles vão querer, por exemplo, achar papai e mamãe cafona, papai e mamãe muito metido, papai e mamãe muito radical, papai e mamãe muito careta. Eu já passei por tudo isso. No entanto, nesse dia eles reconhecem que papai e mamãe é bonzinho, que papai e mamãe são bacana, deveria ser a vida toda. Então, o que você dizer a essa humanidade que nos escuta hoje, essas donas de casa, essas pessoas que estão nos escutando hoje, sobre a valorização, não só da nossa mãezinha querida, nossa Maria, né? Mas a valorização da mãe, dessa pessoa sofredora, dessa pessoa trabalhadora, dessa pessoa que tem que cuidar dos filhos, que na maioria das vezes não conta com o apoio do esposo, que é o pai dos mesmos filhos. Então, primeiro desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão nos ouvindo, em especial a minha mãezinha, né, que me ensinou na escola do amor, né, um amor de doação, né. Minha mãe me ensinou a amar, me ensinou a sempre estar disposta a ouvir, né, porque eu a vi muitas vezes ouvindo, sendo conselheira das pessoas, e na escola do amor, da dor, e da dor ela me ensinou a crescer. E nesse dia eu queria que todas as pessoas que estivessem nos ouvindo se lançassem, se confiassem as suas vidas, a sua totalidade a Maria, né? Não tem como errar, né? Não tem como errar seguindo os passos de Maria na simplicidade, na humildade, no silêncio, né? Maria, muito silenciosa, mal falou, né? Durante a Bíblia, durante toda o que se relata dela na Bíblia, ou então na fala dela na Bíblia. Mas foi nessa escola do silêncio que ela adquiriu a maior das sabedorias, né, e a maior graça e o maior favor diante de Deus. Então, que nós possamos estar no colo dela, que é o melhor lugar onde podemos estar, porque ela não quer nada para ela. Tudo ela aponta para o filho. Tudo ela aponta para o filho. A presença dela é para apontar o filho. Ela se doou, se consumiu pelo filho. Maria nos ama tanto, é um amor tão sublime, que ela foi a única que desejou trocar de lugar com Jesus. Porque uma mãe, quando vê um filho sofrendo, diz: bate em mim, mas não bata nele. Faça em mim, mas não faça nele. Então ela foi a única que desejou a cruz. Para quê? Para salvar o seu filho. Ela compreendeu tudo. Ela não pecou em nada, porque ela, vendo o sofrimento dos seus filhos, do seu filho, ela também nos amou. Ela não pediu: tirem ele da cruz. Por mim, não. Ela aceita a salvação do mundo, vendo ao vivo aquele martírio, aquele calvário, né?
e ela, se pudesse, estaria no lugar de Cristo. Então, só isso, né, a faz nossa mãe, né? A maternidade dela se estende até o desejo de morrer por nós. Ela desejou morrer por nós também, né? Mas não pôde. Né? Ela guardou tudo no seu coração. Tudo. E ela é a nossa co-redentora. Ela intercede junto a Jesus, sim, toda hora e na hora da nossa morte. Uma coisa que me chamava muita atenção, doutor Pérez, porque o tema de batalha espiritual sempre foi um tema também, até hoje, né? Um tema que muito me atrai. E assistindo os exorcismos, é impressionante como o inimigo tem pavor de Maria, né? Então, quando fala o nome de Maria, ele tem ódio. Então, saiba que se ele tem ódio, é porque ela é tudo que se diz dela, ela é elevada, porque Deus quis, assim quis, elevar os humildes, né? Então, se ele tem ódio, é porque o caminho dela é o caminho que leva a Jesus, né? Com certeza, é o caminho que leva a Jesus, que leva a Deus Pai, o caminho do céu. Nossos amigos dando testemunho aqui, e também dizendo que foi maravilhoso seu testemunho, ao Josemar Fernandes, a Rosário, parabéns pela escolha de hoje, muito emocionante o testemunho da doutora Patrícia. Josemar Fernandes diz, esse testemunho precisa ir para a internet, para muitas pessoas ter conhecimento. Vamos levar, Josemar, para a internet. Quero agradecer ao Carlos Eduardo, aqui sempre conosco, firme, forte. Quero agradecer você, ouvinte. Quero agradecer a doutora Patrícia Maurício. E vocês vão agora ficar com a missa diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui pela FM Padre Cícero. Feliz Dia das Mães, parabéns, mamãe. Continue assim, viu? Deus fez a obra e vocês só reproduzem a capacidade de amar que Deus passou para vocês todas. Parabéns, mamães.